É aquele momento inicial que a gente não sabe se começou ou não, né? Pois é. O público, como é o cenário webinar, né, Luciana? A gente fica... Olha lá, ela já mandou a Carol aqui, ó, pode começar se quiser, a gente quer, né? Estava aqui. Nós estávamos aguardando um pouquinho. Bom dia a todas e a todos. Aguardamos um pouquinho aí, porque o pessoal estava entrando na sala virtual. É o trânsito. É o trânsito, é o trânsito. Um ótimo dia a vocês, é um prazer tê-las aqui para o evento. Eu costumo dizer, ao início de muitos eventos, o quão gratificante, né, o nosso agradecimento em trabalhar com as comissões temáticas. Nós temos aqui, por sinal, 3 pessoas que estão iniciando nessa jornada conosco. O Wagner Armani, o Bruno Johan, que estão na Comissão de Direito Empresarial, já promoviam diversos cursos na nossa ESA, na Escola Superior da Advocacia aqui de Campinas, e gostaram muito da ideia e assumiram esse compromisso, essa dinâmica, e têm realizado excelentes eventos. Muito obrigada a vocês pela condução dos trabalhos. Sem as comissões temáticas, nós não conseguiríamos realizar tantos eventos como realizamos, né? E também ao Lucas Malavasi, que é o presidente da Comissão de Gestão em Escritório, também iniciando aqui com a gente nessa gestão, dizer a vocês, então, que realmente a nossa parceria para o desenvolvimento dos trabalhos aí é super importante. Eu acho que as pessoas podem manifestar os seus interesses, dizer aí o que querem saber a respeito das áreas. A comissão do Dr. Lucas acaba sendo até mesmo meio que abrangente ou multidisciplinar, acaba mexendo aí com os mais diversos formatos e áreas. Então, e em especial essa parceria. Então, o Dr. Armani foi assim muito receptivo quando eu disse: Dr. Wagner, nós estamos terminando de montar essa comissão. E aí ele falou assim: não, fala para o pessoal entrar, né? Então, essa parceria é muito importante, a gente consegue realizar tantos eventos e conseguimos construir realmente o esforço conjunto. Eu acho que isso que é muito importante, né? Agradecer ao Mário Ezequiel, ele disse, conversávamos aqui um pouquinho antes, ele disse que ele tem vários amigos aqui em Campinas, como o Lucas, o Wagner e o Bruno, mas não são amigos, Mário, são fãs. E eu tenho certeza que depois dessa palestra você vai ter mais fãs ainda. dessas 58 pessoas que nos acompanham aqui. Então, é um prazer recebê-lo aqui em Campinas, as portas estão abertas, falávamos também da oportunidade do quão é bom realizarmos o evento de modo virtual, conseguimos nos aproximar, mas que também como é bacana, né, se nós pudéssemos aí um dia, então, pensarmos num evento presencial. Então, as portas estão abertas da OAB Campinas, para recebê-lo, e eu tenho certeza que será uma outra oportunidade maravilhosa também. Agradecer a todos os nossos colaboradores, as nossas colaboradoras, geralmente nesses eventos virtuais, quem nos acompanha são a Carolina, a Beatriz, a Andressa e a Miriam, que nos dão todo o suporte e com certeza fazem com que o evento seja de muito brilhantismo, de muita competência. Então, sem vocês, meninas, nós não conseguiríamos... Bom, falo por mim, né? Nem conseguiria, mal conseguiria estar aqui. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Agradecer também à OAB São Paulo na disponibilidade dos links, desse suporte, né? Para os nossos encontros virtuais através da plataforma Zoom. Agradecer a presidência da Patrícia Vanzolini, por todo o apoio, por toda a ajuda, igualmente a toda a sua diretoria. Vou passar a palavra, então, ao Dr. Wagner Armani para início e condução dos trabalhos.
Bom, Luciana, bom dia, presidente, doutora Luciana. Bom dia aos colegas. Eu estou vendo bastante gente aqui já no chat, entrando, a Betânia, o Naldo, a Laura, o Carlos Pompeu, assim, um pessoal bem bacana. É uma alegria, foi uma alegria, eu já havia comentado no particular com a Luciana, ser convidado por estar presidente aqui da Comissão de Direito Empresarial da OAB. E quando a Luciana comentou da comissão de gestão, né, que será conduzida pelo Lucas, na hora eu falei assim, nossa, estou invadindo a competência do colega, né, das câmaras de direito especializados. Aí a Luciana, imagina, vamos fazer isso conjuntamente. E assim, eu estou recebendo muito apoio da OAB, não só da diretoria, né? Todos os diretores estão me atendendo quase que de imediato, acho até louvável isso, e também todos os membros das demais comissões, né? Eu tenho um contato muito bacana com os demais membros, a doutora Mariana da Comissão de Civil, o Fernando Pompeu da de Insolvência, inclusive a próxima palestra vai ter o Fernando Pompeu e vai ser uma... Eu brinquei que era um crossover, o primeiro crossover de comissão, né, com o direito de insolvência, mas agora a gente fez o crossover antecipado, né? Agora que está na moda o multiverso e o metaverso, né? Essa composição tá legal. Então, de novo, eu agradeço novamente. Agradeço também o pessoal que nos acompanha no grupo da comissão. É um grupo que 260 colegas ingressaram no grupo de forma tão rápida. Tem gente pedindo o link, pedindo para entrar, mas infelizmente a gente tem uma limitação do WhatsApp e eu não consigo migrar para o direct ou nada disso, mas todos são bem-vindos. As inscrições também da comissão estão abertas, todos são bem-vindos, não só advogados, mas também estagiários e outras subseções também podem comparecer. Pessoal, então, sem mais delongas, eu vou começar os trabalhos, né, com os colegas, depois desse agradecimento. Queria apresentar o Dr. Bruno Johan, que é sócio do escritório Sartori Advogados, é o gestor, um dos gestores da sociedade, né, com os demais sócios, mas é o que está encampando conjuntamente com o Dr. Gustavo e os demais a questão da gestão. Então, eles conhecem bem assim, o operacional de um escritório, e a ideia é sempre trazer um palestrante da região, sempre trazer alguém de Campinas, né, que conhece o nosso universo, a nossa região, como aconteceu na anterior, que nós chamamos o Dr. Alexandre Jaluca, e agora o Fernando Pompeu para a próxima. E, né, eu acho que, como nós estamos fãs aí do Mário Ezequiel, né, eu e o Lucas aqui já trocamos figurinha com ele e o Bruno também. O Mário Ezequiel, eu vou falar, eu deveria falar que não precisaria nem de apresentações, mas aí, e também não posso falar muito da apresentação dele, senão a gente vai ficar a palestra inteira falando do currículo do Mário Ezequiel, né? Então, o Mário é sócio fundador e consultor da Bórea. Ela é uma consultoria especializada em gestão de escritório de advocacia, então é focado no nosso mercado. Ele foi gestor do Matos Filho por mais de 16 anos, ele é professor, foi professor da... Então, assim, gente, se eu falar o currículo dele aqui, a gente vai gastar o tempo inteiro. Então, vamos ao que interessa. Eu queria agradecer novamente ao Lucas pelo comparecimento aí em nome da comissão, do Bruno, né, aí para aceitar o convite de ser o palestrante, e o Mário Ezequiel, de disponibilizar o tempo dele com relação à nossa palestra, tá? Eu vou já iniciar. O tema da nossa palestra, pessoal, é basicamente gestão empresarial de escritório, né? Na minha tese de doutorado, eu tratei da dissolução parcial de sociedade profissional e um dos itens que me chamou a atenção é como o tema escritório de advocacia é tratado no Poder Judiciário, né? Como ainda há aquele enraizamento de conhecer o escritório como aquele escritório pessoal de um advogado só e não de um escritório com estrutura que a gente está vendo agora no mercado, com grandes nomes em escritórios da nossa região e também de outras cidades. Então, pensando nessa ideia, eu, conversando com o Bruno, nós pensamos assim da importância de trazer o tema em discussão. Então, eu já passaria diretamente a palavra para o Mário. Aqui é uma ideia de talk show, então a gente vai bater papo, na verdade, nada preparado, né? Eu gostaria de saber, assim,
Qual que é a visão do Mário nesse sentido, né? Dessa ideia da década de 60, que eu lembro muito bem de falar do Rui Barbosa falando, não faça o seu escritório um balcão, né? Ou seja, um mercado. Isso lá atrás talvez faria sentido, mas acredito que hoje não seja mais essa visão. Eu gostaria que o Mário desse uma visão melhor do que ele tem visto no mercado com relação aos escritórios de advocacia e às gestões desse escritório. Mário, se puder iniciar a discussão, eu agradeço. Bom, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui com vocês. São amigos, agora novos amigos aqui. Estou me atrevendo a me colocar como amigo da Luciana aqui. Então, assim, de novo, esse é um tema que cada vez mais presente, né, em História e Advocacia, que é a visão do escritório como uma empresa, como uma organização de prestação de serviço jurídico. Eu acho que esse é um tema importante, né? A menção aí de como eram os escritórios antigamente, a menção aí, a citação do Rui Barbosa, nós temos que entender que o mundo muda, as sociedades mudam, e nós devemos nos ajustar a elas. A própria lei muda, né? Primeiro você tem uma mudança do cenário para depois vir uma legislação. Então, exemplos clássicos aí. Quando surgiu o comércio eletrônico, não tinha uma legislação específica. O mercado mudou, o mundo mudou, apareceu isso, com o tempo veio uma legislação. LGPD, e uma série de coisas, ou seja, primeiro você tem uma mudança natural do mundo, né, dos comportamentos, e depois vem uma regulamentação, uma legislação que a sociedade entende que deve adequar àquela nova realidade. Quando eu entrei nesse mercado, como foi citado aí, eu tenho os próprios cabelos brancos, não deixam eu negar, eu tenho 40 anos de experiência no mercado, sendo mais de 20, 22 aproximadamente, em mercados jurídicos, né? Eu comecei isso em 2000, quando foi mencionado, quando eu fui contratado pelo Matos Filho, à época ainda um escritório jovem, com 8 anos, para assumir toda a parte administrativa. Até então, eu não tinha nenhum contato com esse mercado, eu vinha de multinacionais, eu sempre trabalhei em Arthur Andersen, que é auditoria, depois Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado, Hertz, colocação de veículos, e antes do Matos Filho, eu estava no BCG, The Boston Consulting Group. Quando eu fui para esse mercado, aí eu lembro, eu gosto de contar essa frase, provavelmente os três aqui já ouviram eu falar isso, acredito eu, porque eu falo muito a respeito disso, porque é emblemático. Eu fui contratado isso em 2000, que eu falo, o escritório era muito menor do que é hoje são mais de 100 sócios, à época, se não me falha a memória, eram 17 sócios, e eu, obviamente, vindo no mercado, sem conhecer, tinha 15 dias de escritório, primeira reunião tinha sido contratado para o gestor, e aí a reunião com todos os sócios, vocês podem imaginar, aquela reunião formal, estamos falando de 22 anos atrás, uma mesa comprida, todo mundo de terno, gravata, bem solene. Eu sou apresentado e eu começo a fala, aquela fala tradicional. Eu queria agradecer a oportunidade por estar nessa empresa. Não terminei a frase. Um dos sócios mais antigos me interrompe e fala, Mário, você é novo aqui, está chegando, isso aqui não é uma empresa. Isso é uma firma de advocacia. Um dos sócios mais jovem que a minha contratada falou, não. Isso é uma empresa e nós o contratamos para administrar como tal. Pensei comigo, não vou durar até o final do mês, né? 15 dias de escritório, 5 segundos de fala, já tem 2 sócios degladiando sobre a minha fala. Bom, fiquei 16 anos, é bem verdade que eu ganhei esses cabelos brancos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa visão, ela era, não, o escritório não é empresa. Hoje isso já é mais aceito. Óbvio que nós temos que entender que ela pertence a um mercado específico, né? Então, o escritório de advocacia tem uma regulamentação da OAB a qual deve ser respeitada. Nós temos que entender que isso é importante, né? Então, sempre, é diferente. É diferente. Como vários mercados são diferentes. Banco tem regulamentação do Banco Central, faculdades têm regulamentação do MEC, história e advocacia tem regulamentação da OAB, a qual deve ser respeitada. Não é uma sociedade mercantil, eu não posso emitir duplicata. A própria parte de comunicação e marketing, que atrás, quando eu entrei, era uma heresia, hoje já tem uma regulamentação, um provimento regulando isso, com o que pode e o que não pode. Mas aceito essas regras que esse mercado tem. Você pode e deve utilizar todas as ferramentas de gestão que são aplicadas em todas as empresas, desde planejamento estratégico, planejamento financeiro, orçamento, comunicação e marketing, planejamento de TI, um plano de carreira, de recursos humanos, enfim. Isso é gestão. Isso é uma visão empresarial sob o ponto de vista de gestão. Eu não estou entrando no ponto de vista legal. Eu não sou advogado e não vou entrar nessa esfera. Então, estamos tratando de advocacia como organização, que pode ser uma grande organização, uma média, uma pequena ou uma micro-organização. Aquele escritório que é um sócio, uma secretária e um estagiário, por exemplo, né? É uma organização. E todas as ferramentas de gestão são aplicáveis independentemente do tamanho. Eu sempre trago isso para reflexão. Você fala isso porque você trabalhou num grande escritório. É verdade. Mas tudo que eu fiz lá
ele é aplicável, e hoje como consultor, há quase 6 anos como consultor, eu tenho um cliente de Manaus a Porto Alegre, diferentes tamanhos, tudo é aplicável. O que muda é o grau de complexidade. Vou trazer aqui um exemplo. Planejamento estratégico, eu reputo uma das ferramentas mais importantes, que é definir o que o escritório quer. Não tem planejamento certo ou errado. Tem aquilo que você quer. Eu quero ser uma boutique, eu quero ser full service, eu quero ser abrangente, eu quero atuar no contencioso, no consultivo, nos dois, eu quero fazer contencioso de volume, enfim, isso é uma estratégia. Dependendo do que eu quero, é como eu devo me organizar. E quando eu tenho consciência, eu sócio, eu sociedade, tenho consciência do que eu quero, eu vou construir essa organização de modo a agregar valor para eu atingir aquele objetivo. Vou dar um outro exemplo. Isso vale para qualquer escritório. Óbvio que um grande vai ser muito mais complexo. Um outro, talvez, que tangibiliza um pouco mais a minha fala. Eu gosto de dar exemplos para não ficar só no campo filosófico, no campo mais imaginário. Orçamento. Essa é outra ferramenta importantíssima. Um orçamento de um grande escritório, muitas vezes, eu preciso de software para me ajudar. Né? Apurar resultado por advogado, por sócio. Vou pegar isso, vou pegar o escritório pequeno, aquele micro, que eu falei que é um sócio, uma secretária e um estagiário. Ele também precisa do orçamento. O que muda é que vai ser muito mais simples. Talvez, nesse caso, uma planilha Excel resolva. Mas o conceito, o orçamento é o seguinte: quanto o escritório custa? Quanto eu gasto por mês? Eu alugo uma sala, eu tenho o salário da secretária, eu tenho a bolsa auxílio do estagiário, eu tenho luz, eu tenho telefone. Portanto, eu tenho que gerar um faturamento, uma receita, no mínimo, para pagar esse custo e eu ter a minha retirada. Isso é um orçamento. Então, eu entender, eu navegar sem o orçamento, que é uma das ferramentas de gestão, é navegar no escuro, né? É navegar sem uma bússola. Eu vou ver esse mês, eu vejo se fechei ou não fechei. Eu nem sei quanto eu preciso faturar. Então, a peça, o orçamento, ela está presente, é uma das ferramentas, existem inúmeras outras, não vou ficar citando aqui para não gastar com isso, mas só para tangibilizar. As ferramentas de gestão, elas são aplicáveis em qualquer tamanho de sociedade. O que muda é o grau de sofisticação. Numa grande sociedade, eu talvez tenha softwares, ferramentas, pessoas para ajudar a fazer isso. Naquele micro, às vezes uma planilha em Excel é o suficiente para eu ter lá meia dúzia de linhas, meia dúzia de colunas, e eu olho lá, meu aluguel é tanto, bom, para eu pagar o meu custo mensal, eu preciso faturar 10 mil, 8 mil, 15 mil reais. Para eu ganhar, para faturar mais, quanto é a minha retirada? E aí eu começo a ter uma definição. Então, veja que eu trouxe alguns exemplos que, a partir do momento que eu entendo o escritório de advocacia como uma organização, independentemente do tamanho, eu devo buscar recursos para poder gerir essa sociedade. E isso está cada vez mais presente. Por quê? Porque a competição está muito grande. Lá atrás, a gente não tinha uma competição tão acirrada. Hoje, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que o resto do mundo somado. Se você somar o mundo inteiro, não dá a quantidade de faculdade de direito que a gente tem no Brasil. Bom, nós temos aí aproximadamente 1.300.000 advogados, sem contar os bacharéis, estou falando de advogados, e aproximadamente 100 mil sociedades de advogados. Óbvio que a competição é grande e cada vez mais acirrada. Então, eu costumo dizer assim, que prestar um serviço jurídico de qualidade, ser um bom advogado, é pressuposto. Se eu não tiver isso, eu estou fora, mas não é suficiente. Eu, além de um excelente advogado, eu tenho que ter uma boa gestão. Eu já vi, literalmente, excelentes advogados, tecnicamente muito bons, quebrarem. Porque, apesar de serem excelentes profissionais na área do direito, não tinham gestão. Não sabiam faturar, precificar, esquecia de faturar, faturava, esquecia de cobrar, não sabia contratar as pessoas, quebrava, apesar de ser excelente técnico. Então, ter qualidade jurídica nesse mercado, ser um bom advogado, isso é pressuposto. Porém, eu tenho que ter outras, eu tenho que ter ferramentas de gestão. E aí eu faço só mais um comentário, depois eu abro, senão eu me empolgo, vou falando aqui, mas até para a gente criar aqui um certo diálogo. O segundo ponto é o seguinte, que ele é fruto desse conceito. Se eu entendo o escritório de advocacia como empresa, todo sócio é um empresário, condição sine qua non. Todo sócio da advocacia é advogado. Por quê? Porque é a única sociedade nesse país que, para eu ser proprietário, para eu ser sócio, eu preciso ter OAB. Eu costumo dizer, eu, Mário, sou economista. Eu posso ter um hospital, mesmo sem ser médico. Eu não posso clinicar, mas eu contrato médico. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia. Eu não posso assinar plantas, eu contrato engenheiro. Agora, eu, Mário, não posso ter um escritório de advocacia. Por quê? Porque eu não tenho OAB. Então, todo sócio é advogado. E 99,9% exerce advogado. Só que tem um segundo papel. E eu arrisco dizer que a maioria, e a maioria não é de forma abstrata, a maioria é de forma literal.
Ou seja, a grande maioria dos sócios não tem essa consciência, que eles são empresários. O sócio da advocacia, ele tem um business, ele tem um negócio, ele tem capital investido, ele tem que pensar no retorno do capital dele. Você não vai montar um escritório, você ou recém-formado, ou você trabalhou num escritório, ou trabalhou num departamento jurídico, quer montar seu escritório. Você vai investir. Muitas vezes você vai pegar dinheiro que você guardou a vida inteira, alugar um espaço, comprar mesa, computador. Você investiu. É razoável imaginar que esse investimento lhe traga um retorno. Portanto, a partir do momento que você, sócio, comece a entender que você, além de advogado, se você tem sua advocacia, você também é um empresário, parte do seu tempo tem que ser dedicada a pensar no seu negócio. Aquele sócio que só advoga, ele corre um sério risco de ver o negócio dele naufragar. Porque se eu sou empresário e eu vou advogar, ótimo, mas eu tenho que ter um tempo para qual a estratégia? O que eu quero no escritório? Dependendo do que eu quero, é o tipo de profissional que eu vou contratar. De novo, faço nova ressalva, não existe estratégia certa ou errada. Tem aquela que agrada você, que você quer. Eu não quero fazer mais sócios, por exemplo, estou feliz aqui. Mas quando eu ficar velho, acaba o escritório. Não, nenhum problema. É isso que eu quero para mim. Ótimo. Só que se é isso que eu quero, e eu tenho consciência, eu vou construir um plano de carreira para atrair advogados que não têm uma ambição de ser sócio. Caso contrário, você vai treinar essa pessoa por 10 anos, estagiário, júnior, pleno, sênior, ele não vira sócio, o que ele vai embora? Ele aluga a casa do lado e leva metade dos seus clientes. Então, se eu sei que a minha estratégia não é fazer mais sócio, eu vou construir um plano de carreira buscando profissionais que não tenham a missão de ser sócio. Como é que eu vou retê-lo? Tem uma série de ferramentas, eu não vou aqui exaurir, mas eu posso reter profissionais, mantê-los motivados sem transformar em sócio. Se eu quero fazer sócio, é um outro perfil de profissional. E isso vale para tudo. Vale para comunicação e marketing. Né? Quando eu defino quem é o meu público, quem são meus clientes-alvos, que estratégia de comunicação eu vou usar? Como é que eu vou acessá-los? Alguns vêm via site, outros talvez venham via encontros, webinars, palestras, artigos. Pode ser um mix de tudo isso. Então, ao saber quem é o meu público, quem são os meus clientes, que área que eu vou atuar, né? Eu vou atuar a pessoa física, a pessoa jurídica, para ambos, empresas grandes, pequenas, como é que eu acesso isso? Como é que essas pessoas têm conhecimento do meu escritório, do meu saber jurídico, para ele entender que eu posso ser útil a ele e que ele venha até mim. Então, tudo isso são ferramentas que podem ajudar e ajudam o advogado ou sócio a entregar um serviço jurídico de qualidade. Então, a visão empresarial, ela transita por isso. Primeiro, porque o mundo mudou. Segundo, nós temos muito mais competição e, portanto, não basta só ter um bom serviço jurídico, eu tenho que ter bom preço. Para eu ter bom preço, eu tenho que gerir bem a minha equipe, meu custo ser baixo, eu ganhar dinheiro. Né? Isso não é uma sociedade filantrópica, nenhum problema. Eu agrego valor à sociedade, nada mais justo de eu ser remunerado por isso. E esse remunerado tem que pagar os meus custos e gerar um resultado, um lucro. Né? Isso é óbvio e extremamente natural e aceitável, como um médico, como qualquer outro profissional. Agora, se o mercado está disposto a pagar 10, eu tenho que ter um custo menor que 10, daí eu quebro. E aí eu tenho que gerir. Bom, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso, mas a primeira provocação é essa. Por que escritório empresa? A partir do momento que eu entendo isso, saber e respeitar as regras desse mercado, que elas são direcionadas, elas são construídas pela OAB e têm que ser respeitadas, como outro segmento tem, e entender que eu, enquanto sócio de advocacia, também sou um empresário. E, portanto, eu tenho que estar atento a gerir o meu negócio para que eu possa ter um resultado positivo. Nossa, Mário, acho que a gente podia encerrar por aqui, né, pessoal? Porque foi uma aula aí de poucos minutos, mas que dá uma visão muito ampla de negócio, né? A experiência fala muito com relação a isso. Falando em experiência, né? Acho que eu vou pegar um gancho mesmo da sua fala, Mário, que, assim, eu estou no escritório no qual eu sou sócio hoje há mais de 10 anos, e desde que eu entrei, o Bruno está lá e também calcou a carreira dele como advogado júnior e agora como sócio e gestor do escritório. Então, acho que seria bacana ele falar um pouquinho dessa visão, inclusive, que você passou, Mário, da mudança de chave, né? Porque todo advogado é advogado, mas nem todo advogado é advogado e gestor. E, assim, eu posso falar com propriedade que o Bruno hoje é um advogado gestor, mas quando eu o conheci, ele era apenas advogado. E eu queria que ele falasse um pouquinho da transição e falasse também, né, assim, como ele chegou ali numa parte até um pouco, vamos dizer, didática e prática
para que os colegas que estão nessa fase de transição possam também visualizar, pelo menos, a experiência dele nesse setor. E aí depois a gente passa para o Lucas também para falar um pouquinho da experiência dele. Bom dia a todos. Como o Wagner falou, né, é muito bom ouvir o Mário, né? O Mário, eu acompanhava o Mário mesmo antes dele ter tido a oportunidade de fazer uma parceria conosco, fazer um trabalho no desenvolvimento do primeiro planejamento estratégico que a Sartori fez alguns anos atrás, e sempre foi uma referência nessa área de gestão. Então, acho que vocês viram uma palhinha aí, uma prévia do que ele pode agregar de conhecimento, e assim, eu sou suspeito para falar, acho que o Lucas também, né, o quanto ele pode agregar valor nesses diferentes perfis, nesses diferentes cenários que ele bem traçou, né. Lucas também é uma referência, depois a gente vai colocar ele no bate-papo aqui, para falar sobre gestão, e não existe uma receita de bolo, né, Wagner, pegando o seu gancho aí. Acho que esse panorama que o Mário trouxe a respeito da mudança no mercado jurídico nos últimos anos, ele traz desafios para nós advogados, e para quem não é advogado e está acompanhando, entender bem esse mercado é interessante também. Por quê? Ainda que os cursos de direito tenham se sofisticado nos últimos anos tentando acompanhar o mercado, fato é que na graduação nós não temos anteparo ainda suficiente para fazer frente à nossa vida prática, como o Mário bem destacou. Então, por exemplo, não existe na grade curricular hoje gestão financeira, gestão de pessoas, gestão administrativa, marketing, planejamento estratégico, né? Só que, como o Mário sintetizou, quando o advogado ele vai para o mundo prático, independente da posição dele, fatalmente ele vai ter que lidar com essa situação, né? Então, diferentemente de outras profissões, né, na maioria das vezes, o crescimento de um escritório de advocacia, ele necessita do crescimento estrutural do escritório, né? Aquele advogado individual, no passado, que sozinho ele conseguia desenvolver a carreira dele e ter um retorno financeiro compatível, ele ainda existe em raríssimas exceções, né? Hoje, para um escritório prosperar, ele precisa minimamente se estruturar, e isso vai demandar essas competências que ele não tem quando ele está estudando na graduação. Então, pegando um paralelo no que o Mário trouxe, né? O mercado se sofisticou a esse ponto, né? Ele traz essas demandas desafiadoras para todos nós, mas, ao mesmo tempo, a graduação não acompanhou isso. Esperamos que acompanhe mais rápido, né? Porque, na prática, o que acontece é que, invariavelmente, temos tido dificuldades aí para se adaptar. Agora, o que é interessante, que eu sempre gosto de trazer a reflexão, a nossa profissão, pela natureza dela, independente da frente que nós atuamos, ela já traz componentes de gestão embutidos. Essa reflexão eu acho fundamental para qualquer advogado, seja um advogado júnior, seja um estagiário que pretende ser um advogado, seja um advogado que está trilhando um caminho para se tornar sócio, mesmo um advogado que está dentro de uma empresa. Por que isso? Porque nós vivemos sob a égide de controles. Quer dizer, os prazos processuais nada mais são do que controles sofisticados que estão formalmente institucionalizados no ordenamento jurídico. Então, para aqueles advogados que atuam na frente contenciosa, seja contenciosa trabalhista, seja contenciosa civil, contenciosa tributária, criminal, é inevitável conviver com a gestão sob essa perspectiva, né? Agora, mesmo aqueles advogados que atuam no consultivo, no contratual, seja em qualquer das áreas, né, no consultivo trabalhista, no consultivo civil, no consultivo penal, por exemplo, eles também vivem sob essa égide, só não existe algo institucionalizado, né? Mas ele precisa ter uma gestão sobre a rotina dele, sobre a agenda dele, que nós sabemos todos aqui é bastante complexa, para que ele consiga fazer as entregas que clientes e parceiros
demandam dele, de um lado, e para que essas entregas permitam que ele, de um outro lado, demonstre um diferencial no mercado que possa atrair novas oportunidades. Então, vejam só, a gestão está presente na vida do advogado. E isso é da natureza da nossa profissão. E por que eu gosto de destacar isso? Primeiro, para pegar esse gancho que o Mário deixou, mas também para responder a questão que o Wagner colocou aqui, né, da minha vivência. Eu acho que quanto mais cedo nós enxergarmos isso, né, que a gestão já faz parte da nossa profissão, mais fácil fica nós nos despirmos enquanto advogados de que o advogado é um mero cumpridor de prazos, que ele vai fazer análises consultivas, etc. Ele vai fazer isso também, mas ele tem um papel na gestão. Caso contrário, o que acontece? Perda de prazo, cliente satisfeito por um retorno atrasado e assim por diante, coisas que vocês sabem melhor do que eu, né? Então, quando que foi o momento que eu comecei a entender que dentro de um escritório de advocacia era necessário pensar em questões que envolviam além do trabalho jurídico propriamente dito da parte técnica, da parte material, enfim, do cumprimento de prazos. No momento que eu entendi essa lógica, junto com os meus colegas, junto com os meus sócios, né? O Dr. Flávio, para quem conhece, uma referência no mercado, sempre nos deu esse caminho, né? Facilitou a nossa vida, pavimentou o nosso caminho. Depois Marcelo e Gustavo, que também fazem a gestão do escritório conosco, mas deixando muito claro para nós o seguinte: olha, a organização, a gestão era fundamental, né? Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, se a gente tem no nosso DNA, né, a gestão, a organização para executar a nossa atividade, para entregar, fazer as entregas para o Poder Judiciário, para os órgãos públicos ou para o meu cliente, ora, por que eu não posso usar essa mesma mecânica e conectar isso com tudo que o Mário trouxe a respeito de organização interna, gestão de pessoas, otimizar os processos internos, mesmo no escritório pequeno, o resultado financeiro no final do mês, né, ele vai depender também de como essa gestão vai acontecer no dia a dia, né? Como eu posso ter mais resultado ou menos resultado a depender do quanto eu faço essa gestão se tornar objetiva para eu poder tomar decisões de investimento, ou não fazer investimentos, enfim, e uma série de detalhes. Então, entendendo que é parte do nosso DNA ter os controles e a gestão, fica mais fácil, na minha opinião, enxergar a importância de aplicar isso também no seu próprio negócio, né? Isso vai facilitar muito a vida e aí a conexão com esse mercado sofisticado que se tornou o nosso mercado fica muito mais fácil, muito mais simples, né? Obviamente, aí já para passar a palavra ao Lucas para contribuir no debate, obviamente, respeitando, que eu acho que é um ponto que a gente vai falar um pouco adiante, né? O Mário vai trazer as impressões dele, respeitando a natureza daquele negócio, né? Cada negócio tem um caminho diferente, tem uma forma de se organizar minimamente, tem uma história, né? Como o Wagner falou, no nosso caso, começou como um escritório familiar e foi se sofisticando, então tem outros contornos, mas acho que esse insight que deveria ser despertado desde a graduação, se ele for o momento que o advogado que está começando, o estagiário, ele entender esse processo, fica muito mais fácil atender esse mercado sofisticado que o Mário bem explorou. Legal, Bruno. Bom, Lucas, eu acho que a bola já está passada, né? Eu estou aqui só abrir, sabe, o meio campo ali, a bola passou, abri a perna, foi para você, cara. Agora se vira. Legal, legal. Estão me ouvindo bem aí? Super bem, Lucas. Combinado. Bom, eu vou deixar de fazer os elogios necessários ao Mário, ao Bruno, a você, Wagner. Eu só queria dizer agora, na frente de 93 pessoas, que é um prazer enorme estar aqui. E eu já tive a oportunidade de conversar bastante com o Mário. Ele também fez um trabalho no nosso escritório de modo muito bem sucedido. E a gente já dividiu também espaços em outros eventos. Eu queria levar essa discussão, eu queria ouvir o Bruno, que está à frente de um grande escritório, e também o próprio Mário, a respeito de algumas coisinhas que podem ser um pouco delicadas.
mas que no nosso dia a dia são fundamentais. O Bruno trouxe uma linha de raciocínio dizendo que para um escritório crescer, ele precisa naturalmente crescer de um modo estrutural. O que concordo 100%. E começa de baixo, ou muitas vezes se lava de cima para baixo. Fato é que a empresa como um todo precisa crescer. Quando a gente fala de hard skills, nós temos um problema nacional a respeito das faculdades que todos conhecem, não é verdade? E isso gera problemas internos. Ontem eu tive na posse da OAB, na solenidade de entrega das carteiras, e eu fiquei torcendo muito para que essa geração venha com hard e também com soft. E é nesse ponto que eu queria entrar com o Mário e com o Dr. Bruno. Hard skills, eu penso que a gente consegue muitas vezes contornar, educar, melhorar, aprimorar. Como? Com uma cultura bem organizada, com eventuais comitês multidisciplinares no próprio escritório, de modo que você faça a manutenção e faça o estímulo disso dentro do escritório. Então, comitê trabalhista, comitê civil, comitê ambiental e assim por diante. Com eventos internos e externos, isso faz a estimulação do estudo. Mas também você pode, eventualmente, criar faculdades, Mário, faculdades internas no escritório para você pegar exatamente a essência do teu negócio, o que agrada ou não agrada o cliente por longos anos de experiência e olhar atento a isso, e fazer uma faculdade interna que você consegue trazer. Agora, a meu sentir, é fundamental também a parte de soft skills, né? E aí é um pouco mais complicado de explicar. E aí eu estou falando de flexibilidade, estou falando da famosa proatividade, eu estou falando da comunicação, que é uma arte, não é fácil, é uma arte conseguir se comunicar. E eu queria ouvir de vocês o seguinte: como que vocês enfrentam? Claro, nós temos quase 100 pessoas aqui, cada uma na sua realidade. Muitas lidam com as pessoas, outras não. Mas como que vocês conseguem fazer eventuais treinamentos ou lidar e fazer a manutenção das soft skills, que são tão importantes quanto as hard skills, porque muitas vezes a pessoa acaba saindo do nosso escritório ou de outro escritório por aspectos comportamentais, não é verdade? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Obrigado de novo. Lucas, eu agradeço a sua colocação, acho relevante, confesso que vem para essa área efetivamente do gestor ou advogado gestor. Então, acho que seria legal, Mário, se você concordasse comigo, e de trás para frente, começar com o Bruno, que está aí como gestor, advogado, e vamos lá para o nosso mestre, né, consultor aqui do nosso escritório Sartori e também do escritório do Dr. Lucas, que eu acho que vai contribuir bastante. Bruno, acho que seria legal você falar um pouquinho de como você tem agido nesse setor, e o Mário depois, assim, poderia falar melhor, acredito eu, sobre se a gente está seguindo o caminho e qual que é o caminho sugerido por ele. Primeiro, eu queria destacar que o Lucas foi certeiro aí, né? As coisas estão intimamente ligadas, né, Lucas? A verdade é essa. Por quê? Porque nós lidamos com seres humanos o tempo todo, né? Então, não existe uma gestão, no meu entendimento, não existe uma gestão adequada do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do relacionamento com o cliente, se não forem contempladas todas essas habilidades que você sintetizou em relação ao relacionamento humano, né? Porque, no fundo, o escritório, quando ele se sofistica, né? Quando ele se estrutura, quando ele vai crescendo do pequeno para o médio, para o grande, ele também se sofistica em termos interpessoais, né? E essa brincadeira é complexa, né? Porque quanto mais sofisticação de perfis, de volume de pessoas, de um lado, né? Quanto mais pessoas, do outro, de perfis diferentes, né? Ou seja, de pessoas que têm uma essência similar por estarem no mesmo grupo em geral, né? Mas são pessoas diferentes, com estilos diferentes. Então, quanto mais a gente tem mais pessoas, quanto mais a gente tem perfis diferentes, e agora um desafio, principalmente para a nossa geração aqui, né? Quanto mais as gerações se misturam, né? E aí vem a tecnologia, inclusive, para jogar uma pimenta nisso tudo, mais complexa fica, do ponto de vista da gestão de um escritório, liderar
o crescimento, a manutenção, a coesão, as entregas, a qualidade, né? Então, eu acho que esse item, ele é essencial, ele é tão importante quanto, ele faz parte, ele é interligado à gestão, né? Não existe uma gestão sofisticada, correta, do ponto de vista administrativo e das outras frentes todas que nós comentamos, se nós não olharmos para o ser humano. E olhar para o ser humano vai desde o relacionamento individual, vai desde, obviamente, de preservação da cultura, da filosofia, daquilo que está enraizado, que foi a premissa da existência do escritório. No nosso caso, graças a Deus, isso veio dado para a gente, né, Wagner? Porque o Dr. Flávio sempre teve essa forma de enxergar o mundo, né? Uma forma simples, uma forma humana, acessível, independente do escritório se desenvolver, então facilitou o nosso caminho, mas isso é uma semente que nós precisamos regar diariamente. Então, regar como? No relacionamento interpessoal, individual, regar como? Na criação de, como você bem destacou, comitês que façam com que equipes interajam independentemente do dia a dia, porque é completamente diferente a interação que acontece no dia a dia, naquela loucura, com uma interação em que você sai daquela zona, você troca figurinhas, você tem os feedbacks entre os profissionais, e, no nosso caso, né, aí puxando um pouco para a nossa experiência, entre os sócios, obviamente, porque existem muitas situações em que os sócios, cada um vai para um lado, e aí aquilo falta e óbvio, né, a filosofia, o cerne precisa ser preservado, e entre os sócios e as lideranças. É fundamental que as lideranças estejam conectadas, que elas tenham voz ativa, que a comunicação seja uma comunicação clara, direta, e que eles possam trazer ideias, melhorias, porque, de novo, a sofisticação aumentou, né? Então, e isso acaba se conectando diretamente com a gestão administrativa do escritório, né? Porque a partir do momento que eu estou olhando o ser humano, eu estou dando esse canal de voz, eu estou experimentando também a oportunidade de trazer ideias novas, de reter esses talentos, porque eu estou me preocupando com ele está me preocupando comigo, e no final das contas fica muito mais rica a entrega em todos os sentidos, né? Muitas divergências que trazem soluções, muitas ideias que talvez aquele pequeno grupo, no nosso caso de 7 sócios, não teria se não tivesse esse relacionamento com as lideranças, muitas outras ideias e muitos feedbacks que passariam batido naquela correria do dia a dia, mas que com esse outro olhar as equipes podem interagir. Então, eu acho que é uma habilidade, né? A comunicação não violenta, a inter-relação pessoal, enfim, os feedbacks, tudo isso se sofisticou de tal forma que vai além do escritório de advocacia, vai na nossa vida realmente, né? Então, enxergar isso como um ativo extremamente importante dentro de uma gestão de escritório é fundamental no meu entendimento, e aprendi muito com o Mário sobre isso também, com o Mário e com a Milce, que foi uma consultora nossa que também trouxe um legado importantíssimo nessa linha. Bem lembrado, Bruno. A gente iniciou ali a nosso profissionalismo, vamos dizer, no sentido de buscar, né, uma ajuda de profissional com a Milce e também com o Mário. Então, são pessoas maravilhosas que agregaram muito para o nosso escritório, mas agora, Mário, o Lucas colocou o fogo no parquinho, o Bruno tentou ali, mas assim, a bola está com você, cara. Agora mostra para a gente aí. Eu só coloquei uma granada na mesa, mas eu não tirei o pino, não, hein? Não, mas quem tirou o pino, eu não sei quem tirou, porque eu estou vendo aqui ela sem, hein, Lucas? Mário, eu acho que agora é com você, cara. Resolve essa pra gente. Eu ia fazer exatamente o comentário que eu vi aqui, você colocou aqui no chat, que o Lucas colocou fogo no parquinho. Mas isso é bom, isso é gostoso. Não, o primeiro ponto que eu trago assim, para ajudar a gente a refletir é, de fato, isso é uma verdade, né? Isso é uma constatação, isso que o Lucas traz, ou seja, em questão de quantidade versus qualidade, né? Então, a gente comentou lá que tem uma quantidade de advogados enorme no Brasil,
formando, mas aí quando você, um risco de você identificar aquela qualidade, né, seja no hard ou no soft skills, que a gente tem que desenvolver, né? Então, aí o primeiro ponto em que o Lucas coloca que é verdade, ou seja, muitas vezes, como é que eu posso ajudar isso, né? Fala, pô, se tivesse o papel da universidade, da faculdade, ou até da educação em casa. Mas se não cabe ou pode às organizações, os escritórios, fazer esse complemento. Muitos escritórios hoje têm política educacional, têm academias internas para ajudar a complementar essa formação técnica em que o advogado e o profissional não têm na faculdade ou se tem com uma qualidade, às vezes, não tão boa, né? Aí, muitas vezes, são especializações que ele não tem na faculdade. Vou dar alguns exemplos aqui. Na área tributária, muitas vezes é interessante o advogado ter noções de contabilidade. E aí ele não tem isso na faculdade, aí estuda um treinamento, busca para orientar. O cara, pelo mínimo, o tributarista, saber olhar para um balanço, saber o que é ativo, o que é passivo, o que é resultado, para poder fazer isso. Então, complementar isso. E aí tem os softwares, os comportamentos. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso sempre existiu. A gente tem uma tendência, essas mudanças, elas sempre tiveram presentes, e a gente tem uma tendência a olhar para o mundo, para o momento que a gente vive. Então, essas mudanças, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que eu mencionei lá atrás, a vantagem dos cabelos brancos, né, da experiência. Na minha geração, no meu início de estudo, a gente não existia calculadora. A forma de se fazer isso era ter a tabuada de cor. Então, para você ser um bom aluno, você tem que saber todas as tabuadas de cor. Eu não sei se a geração que está nos ouvindo mais jovem sabe o que é tabuada, né? É 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, é isso aqui, né? E aí você vai para toda, a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e assim por diante. Tem que saber de cor. Eu fiz Kumon para aprender também, viu, Mário? Na minha geração, assim, era fundamental, não existia calculadora. Tá? E o professor, a hora assim, ele perguntava rapidamente, 7 vezes 8, 8 vezes 9, e você tem que responder. E você era treinado para isso. E eu peguei a chegada da calculadora. E aí, quando começou a chegar a calculadora, não podia usar nas provas, né? Era só aquelas primeiras de 4 operações, só somar, subtrair, dividir, multiplicar, e depois começou a simplificar, raiz quadrada, e aí até chegar. Na faculdade já tinha as calculadoras científicas e assim por diante. E que muitas vezes eram proibidas. E eu lembro que meu pai falava assim, esse mundo está perdido. Com isso agora, essas crianças não vão aprender a fazer mais conta. E o fato é que elas estão aí. E, de fato, as crianças, ou hoje, sabem, têm menos habilidade, talvez, que eu, ou que a minha geração encontra. Elas estão piores? Não sei. Elas perderam uma habilidade porque passou a existir uma ferramenta tecnológica que passou a ajudá-las. Hoje, a gente tem computador, que faz uma série de coisas. Hoje, você tem inteligência artificial. E aí, entrando no campo do direito, né? Tem, por exemplo, na área de contencioso de volume, se você não tiver robô hoje, você está fora do mercado. Que, na verdade, o que ele faz? Ele copia e cola as petições prontas, ele olha mais ou menos, é mais ou menos igual uma reclamação. Meu cliente é um grande varejista, um supermercado, que tem centenas, para não dizer milhares, de pessoas reclamando assédio moral. E a defesa é mais ou menos a mesma. É o caixa do supermercado em Recife, é o caixa do supermercado em Porto Alegre, né, reclamando a mesma coisa, que foi assediado pelo chefe. O que o sistema faz? Ele olha a lei, copia e cola. E fala, bom, então agora a nova geração não sabe mais escrever, porque não precisa. Talvez seja verdade. Agora, talvez eu tenha que utilizar esse profissional, essa parte que eu não uso mais, para outra coisa. Então, o software, muitas vezes, é trabalhar um pouco isso. O técnico, o hardware, o que eu devo ensinar, visto que hoje eu tenho ferramentas que vêm substituir uma certa decisões. São, às vezes, repetitivas, que o computador pode fazer. E, portanto, eu devo utilizar as pessoas para outras coisas. E a faculdade não está ajudando nisso. Aí você pega as faculdades, se você pegar a grade, é a grade talvez de 20 anos atrás ou mais, com pequenas modificações. Ela não acompanhou essas mudanças. Algumas já estão acompanhando, tem faculdade dando na grade não obrigatória, mas opcional, programação, a GV, se não me engano, tem isso. Começa a trazer algumas coisas nesse sentido, mas ainda evoluiu muito devagar. Então, compete às sociedades, às organizações, dar esse complemento. Então, primeiro, entender isso, que não necessariamente a gente está fazendo mudança. A outra é comportamento. E eu vou trazer de novo o exemplo. Eu falei lá atrás que eu gosto de dar exemplo porque eles tangibilizam um pouco. Vou dar uma cena aqui que eu vivi. Eu tenho 2 filhas, uma de 26 e outra de 27 anos. Quando elas adolescentes, estamos falando aí 10 anos atrás, aproximadamente, eu chego em casa e eu vim, obviamente, dessa educação, eu sou mãe mais velho,
Eu cheguei em casa e pego a seguinte cena. Véspera de prova, minha filha estava num colégio muito forte aqui em São Paulo, deitada na cama, de bruço, caderno no chão, então imagina lá em cima da cama, o caderno no chão, com fone de ouvido e aqui na verdade, acho que era BlackBerry, naquela época a gente tinha celular, ou era alguma outra coisa, estou falando 10 anos atrás ou mais. Cara, eu dou maior bronca. Pô, amanhã tem prova, né? Mas você está estudando, ouvindo música, você não vai se concentrar. Por quê? Na minha época, meu pai falava assim, não, prova você tem que sentar na escrivaninha, para quem não sabe, escrivaninha era a mesa, né? Não pode ter música, não pode ter nada, você tem que estar concentrado. Eu estudava assim. E aí eu pego isso e minha esposa, obviamente, muito mais sábia, me chama no canto e fala, Marco, calma, faz o seguinte, não dá bronca. Amanhã tem prova, deixa ela ir na prova. Se ela for bem, significa que ela consegue fazer várias coisas. Se ela não for bem, amanhã você pode tirar o celular, dar alguma punição no sentido de fazer ela, beleza. O que eu falei, ela estudava nos colégios mais puxados aqui em São Paulo, foi bem na prova. Era aquele colégio que eu particularmente sou contra, mas que existia, que separava a classe por tubo, ela sempre estava na melhor classe, ela sempre estava na turma A. O que eu aprendi disso? Que essa nova geração consegue aquilo que eu não consigo. Ela consegue ouvir música, consegue responder no computador e consegue estudar. E eu vejo isso lá no escritório, no Matos Filho, antigamente era proibido, por exemplo, a área de TI proibia acesso, bloqueava YouTube, você não podia entrar, Facebook, acho que não sei se tinha Instagram, proibido, porque não podia fazer isso. E aí a gente criou uma universidade lá e os treinamentos, muitos eram gravados virtuais, subiam no YouTube, eu subia no outro, que era o Vimeo. Bom, como é que eu posso bloquear se eu quero dar treinamento? Né? E aí liberou. Caiu a produtividade? Não. Por quê? Porque aí é gestão. Pode ter abuso? Pode. O cara pode ficar o dia inteiro na Facebook, mas aí é a gestão do chefe, que tem que estar olhando, vendo o seguinte. Agora, da mesma forma que aquele profissional descia para fumar algumas vezes no dia, será que eu não posso, dos 5 minutos, entrar no YouTube, dar uma olhadinha nisso, entrar nisso? Que problema tem? Isso é mudança de comportamento. E aí o treinamento, aí a provocação. Já que botou fogo no parquinho, eu vou tacar mais lenha. O treinamento, muitas vezes, Lucas, não é com o mais jovem, é com o mais velho, que tem que aceitar essa mudança de comportamento. Então, é um aprendizado complexo. Eu sim tenho que entender, eu mais jovem tenho que entender, sim, que tem certas coisas que eu tenho que aprender, que eu tenho que desenvolver. Mas os mais velhos têm que perceber, eu dou exemplo meu, que tem coisas que a nova geração faz que eu, Mário, não consigo fazer. Mas eu tenho que admitir que consegue. O grande desafio hoje, aí talvez isso seja particular, é que a gente está vivendo 4 gerações completamente diferentes, ou muito diferentes, simultaneamente. Isso é inédito na história do mundo. Eu brinco dizendo assim, a geração do meu pai para o meu avô mudou pouco. Do meu pai para mim mudou um pouco. Só que hoje, você tem os baby boomers, que sou eu, que ainda tem algumas pessoas trabalhando. Depois você tem a X, Y, Z, milênio, com comportamentos completamente diferentes. E todas têm contribuição. Esse é o grande aprendizado. Esse é o grande desenvolvimento. O mais velho tem que entender que o mais jovem, o estagiário, advogado júnior, tem muito a contribuir. E tem que dar ouvido a ele. Não é aquela história, não, chama o estagiário, vai falar besteira. Manda ele fazer uma pesquisa lá e pronto. E o mais jovem tem que entender que o mais velho, obviamente, também contribui. E eu vou te dar um exemplo aqui, de novo, de uma situação. Eu já vi a situação é a seguinte, olha, vamos fazer uma reunião, vamos discutir, vamos trazer o estagiário, vamos trazer o advogado, vamos ouvir. De repente ele vai falar algumas besteiras, faz parte do treinamento. E aí a solução no final, a solução, o arcabouço jurídico, vem do mais velho. Na hora de fazer o questionamento, a redação, o exemplo, a jurisprudência na cabeça dele, ele tem isso. Só que a forma pode vir no mais novo. E eu vou te dar um exemplo fático, isso aconteceu. A ideia é isso. Aí vira um estagiário, um advogado júnior, e fala assim, por que a gente não faz um smart contract? Vira o sócio e fala, quê? O que é isso? E aí explica e vai. Então, o arcabouço jurídico veio do sócio. Só que a forma veio do advogado júnior, o cara de 20 e poucos anos. Porque ele trouxe uma nova reflexão. Então, todo mundo, ouvir todo mundo, e você criar um ambiente dentro do escritório onde você propicie isso, você tenta tirar proveito de todos. Isso, obviamente, é treinamento, isso é desenvolvimento, isso é reconhecimento. Né? Como é que eu faço isso? Muitas vezes é dar esse treinamento em loco. Vou dar outro exemplo, vou olhar a hora que para mim vai estou ficando no final, mas eu prometo que vai ser rápido. Por exemplo, você vai para uma reunião, leva um advogado júnior ou um estagiário. Se é uma reunião que não tem nada confidencial, leva lá, fala inclusive, não fala besteira, não fala nada, precisamos queimar o filme, e faz a ata. Depois a gente vai. Fez a reunião,
Na volta, você dá uma aula para ele. No táxi ou no carro, fala assim, digamos que seja uma reunião de uma disputa, e você fala, você viu, você é sócio, né, o advogado mais sênior, você viu aquela hora que eu fui mais duro, mas eu precisava marcar terreno. Você viu aquela hora que eu baixei a bola, concordei com a contraparte, eu precisava conquistar a outra parte. Bom, essa aula que você deu, que vai demorar 15 minutos, você falando da reunião de 1 hora, vale muito mais que qualquer aula na faculdade. Tenho certeza que esse estagiário hoje vai chegar na faculdade à noite, vai contar para os colegas dele, cara, eu fui numa reunião com o meu sócio. Cara, tem uma hora que ele foi duro, ele bateu na mesa, e ele me explicou depois por quê, porque ele precisava, na outra hora ele foi isso. Sabe o que vai acontecer? Os colegas dele vão perguntar o seguinte, olha, quando eu abrir processo no seu escritório, me avisa que eu vou mandar currículo. Você treinou o seu estagiário, você o motivou, o seu estagiário, porque isso deixou ele motivado, e você fez marketing, porque ele divulgou isso. Quanto custou isso para você a hora do estagiário? Ele foi lá, ficou quieto, ele podia ter ficado no escritório fazendo uma pesquisa. Quanto custou a hora do estagiário? Nada. O estagiário está aí para treinar. Então, veja bem, essa é uma forma de você treinar tecnicamente, treinar skills. Por que eu fui duro? Por que eu fui flexível? Por que eu fui mais enérgico? Esse é um treinamento de comportamento, de skills, que você deu em loco. Então, existem inúmeras ferramentas com custo razoavelmente baixo de se fazer isso. Óbvio que isso é um exemplo, poderia ser outros aqui, mas é estar atento para isso. E para finalizar, vou voltar lá atrás para a lenha que eu botei no parquinho do Lucas, e eu gosto disso, né? Que é o seguinte, você tem toda a razão, Lucas. A gente tem que ter um olhar seguinte, que nós mais velhos, eu falo isso por conta própria, esse exemplo que eu dei da minha filha, de novo, a minha esposa sábia, que me orientou, e eu fiz o meia-culpa, eu estava errado. Então, muitas vezes, o treinamento de skills também tem que ser dos mais antigos, os mais velhos, vamos dizer assim, mais sêniores, tem que entender que talvez também eu tenha que mudar comportamentos, porque o mundo mudou, porque as gerações mudaram, o que é esperado da sociedade é diferente. E talvez a geração mais jovem já venha com isso, sem a experiência, porque a experiência você adquire com o tempo, e a experiência está no mais antigo. O sucesso de qualquer organização vai estar na capacidade da liderança, e foi aí que vocês falaram, acho que foi o Bruno que comentou, do líder da liderança, a capacidade do líder conseguir organizar tudo isso. Conseguir tirar proveito de tudo isso, proveito do sênior, proveito do júnior, proveito do estagiário, né? Organizar isso, dar um dinamismo, como fazer isso. E tem ferramentas. E aí, profissionais da área de RH, profissionais, consultores, podem ajudar, eu dei um exemplo, mas podem trazer situações práticas, pragmáticas de como fazer isso. Então, não vou me estender mais, eu avancei mais com o tempo, peço perdão aí porque eu me empolgo, mas assim, é assim que eu vejo um pouco essas situações que estão acontecendo. Agora, isso é fato, isso é uma realidade de mercado. Talvez o que possa nos tranquilizar é que isso não está acontecendo só com o seu escritório, né? Não está acontecendo só com o Sartori, só com o Zalaf, está acontecendo com todo mundo. O mundo inteiro, o Brasil inteiro está passando por isso. Qual a vantagem? Se eu conseguir encontrar caminho para isso, eu vou ter uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes, que também estão passando pela mesma situação. Nossa, é isso, Lucas. Então, assim, bom, o Mário já colocou a lenha e colocou você na fogueira, na verdade, né? Então, Lucas, acho que sem mais delongas, né, até para a gente poder seguir aí com a nossa apresentação, eu gostaria que você tratasse um pouquinho desse tema, inclusive a experiência sua com relação ao ouvir, né? Eu acho legal o que o Mário falou, porque as gerações mudaram muito, né? Muito, muito, muito. Eu acho que a tecnologia ela trouxe aí um avanço e as coisas estão cada dia mais se evoluindo, né? Eu ontem estava brincando, eu estava dando aula de títulos de crédito para a turma, faz 3 aulas que eu estou tentando convencer eles que título de crédito ainda existe, né? É difícil você levar, né, como uma crença, né? Porque título de crédito você tem que fazer a pessoa crer, né? Que agora que é tudo virtual. Então eu comecei a dar, como o Mário mesmo disse, N exemplos e falando assim, gente, eu ganho dinheiro com isso. Se vocês não acreditarem, vocês não vão ganhar dinheiro com isso. E agora está na moda, né? Que eu falei metaverso, NFT, criptoativos, etc. E a molecada já não estava dinheiro, mas existe isso ainda, né? Enfim. Então, essa nova forma, né, de estudo, como o Mário destacou,
E eu vejo na escola do meu filho é fone de ouvido, é tablet, tá muito distante ainda da minha realidade quando fui estudante nessa época. Então, Lucas, eu acho que agora a bola está com você, né? O Mário já jogou. Batata quente agora. Agora você tirou o pino, né? Agora você colocou uma granada sem pino. Não, eu só queria dizer o seguinte, que aqui os palestrantes, né, o Mário e o Bruno são ambos camisa 10, e quando eles falam é importante ter uma caneta, pessoal, tomar nota, porque são insights o tempo inteiro. E o Mário, ele tem um poder que é de fazer com que a gente saia esperançoso das coisas, né? Quando ele fala, a gente sente isso e a gente vê os caminhos enquanto ele fala. Essa não é uma frase que eu estou dando para ele agora, já tive outras oportunidades. O Wagner, eu não quero me estender, mas eu apenas gostaria de reforçar que eu estou muito na linha do Mário. No nosso escritório, que tem uma história parecida com o do Bruno e o teu, nós também temos uma origem familiar. Eu entrei lá como estagiário em 2009, sem conhecer ninguém, e consegui hoje chegar, depois de alguns avanços, mas hoje como sócio-diretor. E tiramos, então, da família o núcleo da administração. Foi quando a gente trouxe Mário, foi quando a gente falou de comitês, foi quando a gente começou um monte de coisa nova. E eu estou muito na linha do Mário, porque, às vezes, o problema da soft skills não está nos colaboradores, está na nossa interpretação de como a gente está vendo aquilo. E tirar um pouco a agitação de uma situação, respirar e ter serenidade para interpretá-la, talvez mude a história do escritório em relação às pessoas e faça com que eles virem fãs, né? Os brand lovers do escritório, que é uma coisa que a gente costuma dizer bastante. E isso faz toda a diferença. Queria agradecer ao Mário e ao Bruno por aceitarem esse desafio, essa provocação mínima aqui e pela aula que deram para nós aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, a gente estendeu, agora que eu olhei o relógio, né, eu falei, nossa, passou 15 minutos e não foi bem isso, né? Mas, Bruno, eu acho que seria legal você fazer esse comentário, né, das últimas colocações do Mário e do Lucas, e aí a gente passa para o Mário e encerramos. Faz aquela pergunta capciosa, Bruno, para a gente ter o último bloco aqui com o Mário, né, em Maus Lençóis, e deixar com um gostinho de quero mais, porque como a Luciana falou, já fizemos o convite para o Mário e vamos reiterar aqui, nós queremos continuar esse bate-papo presencialmente na nossa casa, na Casa do Advogado de Campinas. A OAB Campinas está maravilhosa, vai ser muito bem recebido, Mário. Já fica o convite aqui pela comissão do Lucas, tá? De você fazer uma palestra presencial, eu teria muito prazer de comparecer também. Então, Lucas, agora eu já passei a responsabilidade para você, tá bom? Então, Bruno, acho que seria bacana você fazer esse último comentário e tocar a bola aí para o Mário encerrar. Dizer para o Lucas, agradecer e dizer para ele que ele também, nós enxergamos ele como uma referência e vocês tiveram a oportunidade, assim como nós, né, de trabalhar com o Mário e de fato, tudo isso que ele trouxe, eu acho que essa reflexão, né, eu queria finalizar aqui minha palavra dizendo que essa reflexão que o Mário trouxe, né, dos paradigmas que são colocados muito mais pela geração constituída, digamos assim, né, do que pelas novas gerações, é da nossa natureza humana, e na advocacia, de fato, pela peculiaridade, muitas vezes ela tem um exercício mais forte. Então, quebrar esses paradigmas dentro de um aprimoramento da gestão é fundamental. E aí, e isso pode se dar de inúmeras formas, né? Porque, como eu falei lá na primeira intervenção, cada escritório tem uma realidade diferente, teve uma construção diferente, atua em mercados diferentes, muitas vezes, né? As famílias que constituem, muitas vezes, são diferentes, né? Na maioria das vezes. Então, tudo isso vai impactar na forma que isso vai acontecer na prática. E aí, Mário, para fechar, eu acho que é legal eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou um defensor gigantesco aí de gestão e principalmente de organizar essa gestão, né? Porque a gestão precisa ter parâmetros, ser clara, objetiva, comunicada e planejada, né? A gestão ela não é só o dia a dia, a gente precisa fazer a gestão olhando para o futuro, né? O Mário nos ajudou muito nessa reflexão.
Então, Mário, como o público aqui é multifacetado, né, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual é a sua visão a respeito de um planejamento estratégico e de que maneira a gente poderia atender esses diferentes públicos, desde o pequeno para o médio, para o mais estruturado, de modo que ele possa usufruir porque nós não tivemos a oportunidade de usufruir disso quando nós éramos pequenos, né? Talvez tivesse feito uma diferença imensa. Então, eu deixo isso porque o Mário é aquilo, pessoal, para quem siga o Mário, porque sempre fica um gostinho de quero mais. Então, vamos terminar com isso, Mário, que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. Você trouxe um ponto interessante. Eu sempre falo e acredito muito nisso, e obviamente essa crença não é só minha. De todas as ferramentas de gestão, o planejamento estratégico é o mais importante. De uma forma bastante resumida, bastante simplista, é o que eu quero. Eu comecei a meter lá atrás. Não tem planejamento certo ou errado. Tem aquele planejamento em que o que eu quero para a minha sociedade. E ao ter um planejamento bem feito, independentemente do tamanho, eu reforço aqui, o tamanho só traz um grau de complexidade. Quanto maior for a sociedade, obviamente vai demandar algo mais sofisticado. Mas desde aquele escritório minúsculo, ficar no mesmo exemplo, um sócio, uma estagiária, um estagiário e uma secretária, também preciso saber o que eu quero. Eu vou querer crescer? Eu não vou querer crescer? Eu vou atuar em que área? Porque aí todos os demais investimentos, se estiverem canalizados nesse grande guarda-chuva, você evita jogar dinheiro fora. Ao saber o que eu quero, ao definir o meu público, eu vou definir uma política e uma estratégia de comunicação e marketing. E eu vou evitar jogar dinheiro fora. Vou dar um exemplo aqui, lá vem eu com um exemplo, de uma situação que eu vivenciei há pouco tempo. Um escritório me procurou para consultoria e falou, na área de marketing estou resolvido, eu contratei uma consultoria super sofisticada, muito caro, os caras são muito bons, a gente queria os nossos artigos publicados no Valor Econômico, e a gente recomendaram uma assessoria de imprensa muito boa, muito caro, e hoje, de fato, os nossos artigos estão publicados no Valor Econômico. Papo vai, papo vem, eu descubro que o escritório é um escritório pequeno, uma boutique, que atende exclusivamente a área médica. A primeira pergunta que eu faço é assim, médico lê a folha de justiça do Valor Econômico? Você jogou dinheiro fora. Pode ser uma massagem no seu ego ter seu artigo publicado no Valor Econômico, mas o seu público não vê isso. Você poderia gastar metade do dinheiro publicando os mesmos artigos numa revista médica, fazendo webinar para o Conselho Regional de Medicina, coisa que o vale. Então, a hora que eu sei o que eu quero, eu vou definir minha estratégia de marketing. Isso vale para software. Hoje tem N aplicativos, N softwares, e todos muito bons. Só que nem todos resolvem todos os problemas. Se eu quero fazer contencioso de volume, eu vou precisar de alguns aplicativos, alguns softwares. Se eu vou fazer outro tipo de advocacia, eu preciso de outros. Se eu não sei o que eu quero, muitas vezes eu compro um software que é muito bom. Só que daqui 2 anos, na minha estratégia, eu vou migrar para algo que eu tinha em mente, mas não estava muito claro, e aquilo que eu comprei, eu joguei de fora. Eu vou ter que comprar outro. Então, a hora que eu sei, eu vou comprar um software que tem aquele módulo, mesmo que eu não use agora, eu não contrato esse módulo. Eu vou contratar o RP dele, o faturamento, o cobrança, e amanhã, quando eu for fazer, por exemplo, contencioso de volume, eu preciso de robôs, ele tem isso. Aí eu contrato isso, eu não troco o software. Então, isso evita que você jogue dinheiro fora. Então, a estratégia é muito importante. E, para finalizar, deixar aqui uma coisa que eu acredito muito, que é fato, eu vou trazer aqui para vocês, que isso devia ser extremamente motivacional para os advogados. O mundo vem mudando muito. Falando em metaverso, a gente poderia falar muito sobre isso, tenho procurado tentar entender um pouco mais sobre isso, mas isso vai implicar a história. Mas tem muita mudança, numa velocidade absurda. Em geral, o advogado é conservador, não gosta de mudança. É natural, é tipo. Mas eu costumo dizer que o advogado devia amar mudança. Vocês, advogados, deviam adorar. Porque cada mudança abre 3 frentes de trabalho para o advogado. Toda mudança depende obrigatoriamente ou uma legislação, ou uma normatização, ou uma regulamentação. Quem pode ajudar isso? Escritórios que atuam na área do advocacy. Ajudar o legislador a fazer a norma, a fazer a lei. Isso é trabalho para advogado. Então, mudou alguma coisa aqui agora, veio LGBT, veio coisa. LGBT não, falei errado. Lei de Proteção de Dados, né? LGPD. LGPD. Essas siglas todo mundo confunde, Mário, não fique tranquilo. Você precisa de um legislador. É trabalho para advogado. Para cada mudança, eu poderia ajudar, eu posso ajudar, alguns escritórios, ajudar o legislador a fazer a norma. Depois, a segunda oportunidade que abre, o consultivo. Feito a nova norma, a nova lei, ajudar a sociedade a usá-la.
Então, tem a nova regra, eu, enquanto sociedade, não advogado de sociedade, pessoa física ou pessoa jurídica, preciso me adequar àquela, me estruturar isso. É trabalho para advogado. Terceira frente, contencioso. Vão ter aqueles que não vão se ajustar e amanhã vão sofrer sanção. E aí precisa de um advogado. Então, cada mudança, eu abro 3 frentes. Quanto mais mudança houver na sociedade, mais oportunidades eu gero para advogados. Então, eu, advogado, devia adorar mudança. Então, quando você olha para esse cenário de muitas mudanças, são oportunidades gigantescas. O próprio metaverso. Isso vai ter que ter uma regulamentação em cima disso. E depois, eu vou ter que ajudar a sociedade a usar essa regulamentação, se eu quero ter o metaverso na minha empresa, né? Já tem várias fazendo isso, né? Eu tenho acompanhado, a Like já tem várias empresas, né? Você já tem os famosos cargos aí, né? Então, sempre os tradicionais, CEO, CFO, eu não sei se vocês sabem, já nos Estados Unidos, alguns já tem um cargo chamado CMVO, que é Chief Metaverse Officer. CEO é Chief Executive Officer, CFO é Chief Finance Officer, que é o financeiro, que é o presidente. Já existem empresas com cargo de CMVO, Chief Metaverse Officer. Os caras já estão pensando nisso. Então, portanto, isso vai surgir oportunidades para ajudar a legislação. Tem que ter norma para isso. Depois, a sociedade a usar isso. E depois, eventualmente, o contencioso é isso. Então, o que eu quero terminar é essa frase com o seguinte: as oportunidades para o mercado de advocacia são inúmeras. E elas vêm aumentando numa velocidade assustadora. Eu não deveria olhar isso com medo. Óbvio que eu tenho que me adequar, eu tenho que me ajustar, tem uma parte de ameaça também. Mas eu tenho que olhar isso, enquanto advogado, enquanto sócio, como oportunidades. E aí sim desenhar uma estratégia de como aproveitar essas oportunidades, saindo à frente. Porque alguém vai fazer isso. Algum escritório vai fazer isso. Algum advogado vai fazer isso. Se eu estou atento a essas mudanças e saio à frente e invisto nisso, eu vou ter uma vantagem competitiva. Então, a mensagem final é a seguinte: advogados, vocês têm pela frente aí um leque de oportunidades gigantesca. Talvez precisem, aqueles que ainda não são, se organizar, ter uma estrutura de gestão que possa ajudar. O que nós vamos falar aqui não é advocacia. Tem uma parte que é advocacia, que é eu aprender tecnicamente sobre isso para poder fazer a regulamentação, mas a outra é gestão. A outra é como é que eu me estruturo, como é que eu separo tempo, recursos para me adequar a tirar proveito dessas mudanças que o mercado faz. Nossa, Mário, sim, eu acho que a internet deu uma oscilada aqui em casa pelo peso das palavras finais aí do seu depoimento. A Natália, ela coloca, antes, só para finalizar, pessoal, tem uma questão aqui que a Natália trouxe. Ela falou assim: tocando nesse assunto de novas tecnologias, é muito difícil manter a gestão de escritório apenas no modo manual, mesmo em escritório de pequeno porte. No entanto, a atualização pode ser um grande desafio. Alguma recomendação sobre as ferramentas que facilitam a vida do gestor? Eu acho que, Mário, você conhece bem as ferramentas de gestão, né? Você teria alguma sugestão para a Natália? Como que você vê essa amplitude aí de oportunidades e ferramentas de gestão? O ponto interessante dela é, de fato, a gente não consegue fazer nada hoje sem tecnologia. Um exemplo clássico é o seguinte: a gente perder conexão, a gente não trabalha, né? Não tem nada. Então, assim, a gente vive isso, é oxigênio. Não tem como trabalhar. Para organizações é a mesma coisa. Eu preciso de tecnologia. Existem inúmeras. Natália, é difícil indicar, porque aquilo que eu falei um pouco lá atrás. Existem inúmeras e cada uma para uma realidade. Independentemente do tamanho, dependendo do tamanho do seu escritório, dependendo da área que você atua. A recomendação aqui é buscar profissionais da área de tecnologia, consultorias, que possam fazer um diagnóstico da sua necessidade e adequar o melhor aplicativo, o melhor software. Não adianta você comprar uma Ferrari, ou seja, só para dar volta no quarteirão. Talvez um Corolla com direção automática e resolve o teu problema, é muito mais barato. Agora, se eu vou disputar corrida, o Corolla não serve, eu preciso de uma Ferrari. Eu quero dizer o seguinte: às vezes você não precisa do software mais caro, você não precisa do aplicativo mais sofisticado. Talvez algo menor atenda a sua necessidade. Como definir isso? É importante fazer um diagnóstico, né, de o que eu preciso. Então, existem inúmeras ferramentas, desde o ERP, que é aquilo para ajudar
na parte da gestão, né, que é faturamento, cobrança, o cadastro, né? Depois tem GED, gestão eletrônica de documentos, que ajudam, né, no escritório não paper, né, você ter tudo isso em forma digital, digitalizar os documentos, as ferramentas, né, que você tem. Ou seja, hoje você tem ferramentas aí para estudos ou para análise preditiva, né? Veja como começa a sofisticar. Então, depende da área que você atua, depende do tamanho da sua sociedade, vai ser o software, o aplicativo, a ferramenta tecnológica que mais se ajusta. Como fazer isso? Uma boa consultoria em tecnologia, né, profissionais da área de tecnologia, que podem da área jurídica para entender o mercado, que possam avaliar o seu tamanho, as suas necessidades, e aí ajudá-la na identificação de quais os melhores aplicativos, quais as melhores ferramentas tecnológicas para a sua necessidade. Então, é por aí que eu recomendo você iniciar uma análise de como você pode se adequar melhor às novas ferramentas. Ô Wagner, deixa eu só aproveitar esse gancho e fazer só um comentário em relação a essa questão. Uma coisa que nós entendemos que é bastante pertinente também, em complemento ao que o Mário trouxe, independente do tamanho, do porte do escritório, colocar isso dentro de um plano anual. Lógico, se for um escritório maior, vai ser um escritório que vai planejar outras coisas além disso. Mas se mesmo um escritório menor pode planejar anualmente. Por quê? Porque essas tecnologias elas mudam muito, novos players entram no mercado, a disponibilidade de oferta aumenta e muitas vezes, se não há essa preparação anual, ou seja, todo ano eu vou dar uma pincelada no mercado de maneira organizada, de maneira que eu consiga fazer isso, consiga realizar as reuniões, eu não vou ter acesso a essas novidades, eu não vou entender se aquilo que hoje me atende vai continuar me atendendo se eu me sofisticar. Então, acho que dentro de uma linha de gestão de escritório, de se organizar, as ferramentas tecnológicas precisam ser manuseadas, ainda que para conhecimento anualmente, né? E também acho que isso vale para outras frentes importantes do escritório, como comunicação, né? Como outras ferramentas que vão além da advocacia. Então, acho que essa é uma dica. Vai começar lá em janeiro, já planejo, olha, eu vou fazer 2, 3 reuniões, eu vou pesquisar o mercado, vou ver o que tem disponível, vou contratar essa consultoria que o Mário comentou para me auxiliar nisso. Na pior das hipóteses, você mantém o sistema que você tem, não tem problema nenhum, né? Mas pelo menos você está atualizado, está participando do mercado e consegue, eventualmente, descobrir outras ferramentas interessantes. Boa, Bruno. Pessoal, acho que já deu a hora aqui, né? A gente já havia combinado 1 hora com o Mário e tomamos aqui quase a manhã toda dele. A gente Mário, não tem como agradecer a sua disponibilidade, a gente sabe dos seus compromissos, a gente sabe dos escritórios que te demandam, como te demandam, né? Por nós termos utilizado aí da sua assessoria, ainda utilizamos, né? Assim como o Dr. Lucas e o escritório dele. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos palestrantes, ao Mário Ezequiel, pela disponibilidade. É muito bom ter você novamente aqui. Fica já o convite para um evento presencial, e aí eu acho que é legal, olho a olho, aquela turma toda, né? E a Casa do Advogado da OAB de Campinas vai estar com as portas abertas aí para recebê-lo em breve. Vamos ver se a gente conversa e fecha aí uma data bacana, né? Eu queria agradecer também ao Lucas pela participação, né? A comissão que ele vai estar à frente aí, muito sucesso para essa nova empreitada. Se precisar de alguma coisa da Comissão de Direito Empresarial, estou à inteira disposição, junto com os membros da comissão. Queria agradecer ao Dr. Bruno também por trazer a experiência dele, por ser meu braço direito ali na comissão e ajudar. E eu queria agradecer esse imenso público, na verdade, que eu me surpreendi de verdade, assim, com a quantidade das pessoas que acompanharam, né? Eu sei que é um horário comercial, mas a gente tem sempre que adequar a agenda de todos aí que vão participar do evento, mas a gente alcançou picos de mais de 100 pessoas, isso é sensacional para uma palestra aberta, né? Focado especialmente a um público, a um nicho, que é um escritório de advocacia.
Então, tenho muito que agradecer a todos os que estiveram presentes. Queria também, né, mandar um abraço para o Naldo, que é o nosso secretário aqui da Comissão de Direito Empresarial, a todos os membros da comissão que vêm me ajudando, vêm me apoiando, e também ao grupo do WhatsApp ali da comissão, que nós temos bastante trocas de ideia. E, bom, pessoal, no mês que vem, né, a gente já tem um novo evento, a gente faz eventos mensais, por enquanto um evento mensal, mas do jeito que está indo tão bem assim a recepção, a gente está pensando depois no próximo semestre mudar algumas coisas, mas a gente vai falar da gestão judicial, né, em recuperação judicial, ou mesmo de outro modo, né, com afastamento dos sócios, dos administradores. A gente vai falar com o Frank e o Fernando Pompeu, então já está no calendário. Quem quiser seguir a gente no Instagram também, Empresarial Campinas, serão todos bem-vindos e espero todos no próximo evento. Mário, de novo, obrigado. Lucas, se quiserem dar mandar um adeus aí, pessoal, fiquem à vontade. Não, só gostaria de novamente reforçar o meu agradecimento, foi um prazer, mais que isso, uma honra. Muito obrigado aí ao Wagner, ao Bruno, ao Lucas, pelo convite, pela amizade, e será sempre um prazer. Eu adoro isso, é um prazer, podendo conciliar as agendas, presencial ou virtual. Podem contar comigo, que eu vou me sentir muito honrado se eu puder, de alguma forma, ser útil a vocês. Então, mais uma vez, parabéns pelo grupo, pela iniciativa, e obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Lucas? Só queria dizer que foi uma alegria estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Wagner, Bruno e Mário. Um prazer enorme ver. Desejar a todos que estiveram conosco até agora uma ótima quinta-feira, sexta-feira e um excelente final de semana. Obrigado, Lucas. Bruno, acho que como vice-presidente da comissão, deixo a palavra final para você, para a gente poder encerrar o evento. Eu queria só reforçar o agradecimento ao Mário, uma referência. De novo, gostaria de reforçar, quem não conhece o Mário, conheça. Estamos aqui diante de uma referência do mercado. Temos, tanto nós aqui como o escritório do Lucas, tivemos a oportunidade de trabalhar com o Mário e podemos falar isso com tranquilidade, né? Agradecer ao Lucas também, que é uma referência na área de gestão. E acho que esse espaço é muito importante para a advocacia. A OAB está de parabéns e todas as comissões, porque trocar essas figurinhas entre advogados é muito importante na nossa profissão, tem mercado para todo mundo, acho que enriquece muito o nosso trabalho no dia a dia. E agradecer ao público. O público realmente foi um público inesperado para uma manhã de quinta, então agradecer a todos aí pelo tempo que estiveram conosco. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. Deixei no chat aqui as informações do próximo evento, vai ser dia 14 de junho, às 10h30, né? Como falei com o Frank, o Fernando Pompeu e o Naldo Camargo, vai falar de gestão interina e judicial, tá bom? Quem quiser, siga a gente no Instagram, também coloquei ali no chat as informações, tá bom? Pessoal, vou finalizando, se eu continuar falando, eu vou ficar falando, que nem o Mário falou, a gente gosta de falar, né? A vontade era a gente estar agora numa mesa ali, conversando, batendo papo, né, e comemorando aí esse grande evento. Muito obrigado àqueles todos que participaram, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana.